Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 10. Nós vimos ontem no capítulo 9, eu comentei com vocês que os capítulos 9, 10 e 11 falam um pouquinho sobre a questão do povo de Israel. Ontem nós vimos no capítulo 9 que o apóstolo Paulo fala o quanto ele gostaria de ver o povo dele, o povo judeu, sendo salvo, mas eles ignoraram a justiça de Deus, não creram na justiça de Deus. E hoje no capítulo 10, a mesma situação acontece com o apóstolo Paulo iniciando o capítulo falando exatamente sobre o desejo do coração dele e a oração dele a Deus pelos israelitas para que eles sejam salvos. Mas aí ele diz assim que ele pode testemunhar que o zelo que eles têm não se baseia no conhecimento. Por quê? Porque eles ignoraram a justiça que vem de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Eles não se submeteram à justiça de Deus. E daí ali no versículo 4 vai falar, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, a lei teve um propósito, não foi dar vida ao homem, não foi estabelecer a justiça de Deus. E isso nós já vimos desde o capítulo 1. Do capítulo 1 ao capítulo 8, nós já vimos o quanto esse processo de justiça de Deus foi efetuado por meio de Cristo Jesus. E aqui no capítulo 10, os versículos que eu quero ler com você são dos versículos 5 até o 13. É interessante nós vermos como que a Bíblia declara que é a justiça que vem da lei e a justiça que vem da fé. E aí está escrito assim: Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, amados, que interessante, né? Essa explicação de como é a justiça que vem da lei. A Bíblia descreve: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ou seja, é pautada em obras. E nós já vimos que o homem, sem a obra completa de justiça de Cristo Jesus, jamais conquistará a justiça de Deus, porque a natureza humana está corrompida, morta por causa do pecado original. Por isso que o homem precisa da obra de Cristo Jesus para ser justificado. E aí é o que ele explica, é o que a palavra de Deus nos explica sobre a justiça que vem da fé. Quando está escrito que a justiça que vem da fé, ela não diz em seu coração: quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos, está dizendo, esses versículos estão nos ensinando que a justiça que vem da fé não questiona a obra de Cristo Jesus, não questiona que Jesus Cristo desceu como homem, morreu, foi até o abismo, venceu a morte e ressuscitou. Ou seja, todo aquele que crê na obra de Cristo Jesus recebe a justificação proveniente da obra dele. Por isso que a justiça que vem da fé não diz em seu coração: ah, mas quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer,
Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Ou seja, a justiça que vem da fé não questiona a obra completa, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Pelo contrário, a justiça que vem da fé simplesmente crê na mensagem, nas boas novas, no evangelho. Por isso que todo aquele que confessa com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Porque com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos a respeito da salvação, de tudo aquilo que Cristo Jesus realizou. Amados, a obra que Cristo Jesus realizou não é para ser questionada. A obra que Cristo Jesus realizou é para ser crida. Por isso que a justiça que vem da fé não questiona a obra de Cristo. Pelo contrário, recebe a obra completa de justificação que Cristo Jesus realizou e recebe os benefícios dessa justificação, sendo justo, se tornando uma pessoa justa diante de Deus. É assim que nós nos tornamos justos diante de Deus, crendo, depositando a nossa fé na obra que Cristo Jesus realizou. Não é por mérito nosso, não é por capacidade nossa que nós somos aceitáveis a Deus, que nós nos tornamos justos diante de Deus. Não, é crendo, é confiando que a obra que Cristo Jesus realizou foi completa e suficiente para nos trazer justiça, para nos justificar diante de Deus. Por isso que é com o coração que nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos a respeito da salvação. E continuando o texto ali, vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, todo aquele que depositar a sua confiança em Cristo Jesus será salvo. E quando nós lemos ali no versículo 16 e 17, diz assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso que é tão importante nós ouvirmos as boas novas, nós ouvirmos a mensagem do Evangelho, as boas notícias que Cristo Jesus trouxe para nós. A obra de Cristo, por que evangelhos são boas novas? São as boas notícias daquilo que Cristo fez em nosso favor. Ele morreu em nosso lugar para nos justificar, para nos dar uma nova vida que é justa, que é santa, que é reta. E pela fé na suficiência do que Cristo fez, nós acessamos tudo isso, acessamos toda essa justificação. Por isso que é tão importante nós ouvirmos a mensagem, nós ouvirmos a palavra de Deus, nós ouvirmos o evangelho genuíno de Cristo Jesus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Amados, as boas novas do evangelho fortalecem a nossa fé. Quando nós cremos em Cristo Jesus pela primeira vez, quando você decidiu crer em Cristo Jesus, você ouviu uma boa nova, uma boa notícia do Evangelho e decidiu depositar a sua fé em Cristo Jesus. Foi convencido pelo Espírito Santo e depositou a sua fé. Mas, amados, a nossa fé não é algo que é estático, não é apenas para o dia que nós recebemos a Jesus como Senhor das nossas vidas. Mas a nossa fé é algo que precisa ser exercitada todos os dias. A fé é dinâmica, ela se movimenta. Por isso nós precisamos alimentar a nossa fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, das verdades de Deus para nós, mais e mais a nossa fé vai sendo fortalecida. A nossa fé tem um alvo, e o alvo da nossa fé é Cristo Jesus. E quanto mais nós nos enchemos das palavras de Cristo, quanto mais nos enchemos das verdades do Evangelho, mais e mais a nossa fé fica firmada, fundamentada na rocha genuína que é Cristo Jesus. Então, ao lermos esse capítulo 10, nós vemos o quanto a justiça que vem da lei
é pautada apenas na capacidade própria, nas suas próprias obras, mas a justiça que vem da fé, não. A justiça que vem da fé não questiona a obra de Cristo, pelo contrário, deposita sua completa confiança no que Cristo fez e recebe toda a justificação efetuada por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que ele no versículo 4 diz: o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Eu encorajo você a alimentar a sua fé. Eu encorajo você a se encher com as verdades de Deus e viver por meio dessa fé. Lembrando, a nossa fé é dinâmica, a nossa fé não é algo estático. Nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias. Um dos intuitos de nós estarmos aqui estudando as cartas do Novo Testamento é exatamente isso, nos enchermos com as verdades de Deus para que a nossa fé seja cada dia mais firmada na rocha genuína que é Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelas boas novas, obrigada porque o Senhor morreu e ressuscitou em nosso lugar. Obrigada, Senhor, pela salvação completa que Jesus Cristo conquistou para nós. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que a fé deles seja cada dia mais fortalecida no Senhor, que eles depositem a fé no alvo correto, que é Cristo Jesus, que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder e que em nome de Jesus eles vivam por meio da fé na suficiência do que Cristo fez. Em nome de Jesus, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam ensinados pelo teu Espírito a viverem por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.